Que o Criador nos conceda cada vez mais oportunidades de melhorar nossa moral através da expansão da consciência, do trabalho e da resignação. Que saibamos identificar, respeitar e aproveitar essas oportunidades. Que nossa busca não acabe no conhecimento, e sim que ela se expanda à aplicação desses aprendizados nas nossas próprias vidas. Vamos iniciar o nosso momento de reflexão sobre o Evangelho. Agora, né? Nessa semana a gente faz toda quinta-feira, então a gente vai iniciar nesse momento agora. Seja muito bem-vindo. A sua presença é muito importante. E obrigado por estar com a gente aqui no nosso Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Uma leitura que a gente faz toda quinta-feira às 8 da noite sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou o Alain e esse é o Fé e a Fraternidade é a Esperança. Eu falo de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos aguardar um minutinho, para dar tempo do pessoal chegar na live. Enquanto isso, a gente pode aproveitar para interagir um pouco, Se você puder compartilhar de qual cidade você está falando, só comentar aqui qual que é a cidade pela qual você está falando, A gente conhecer um pouco mais, sobre de onde é que o pessoal tem nos assistido, tem acompanhado as nossas lives aqui. Daqui a pouquinho a gente vai dar início. A nossa live de hoje é sobre a mensagem Os Obreiros do Senhor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A Alê está dizendo que é de Uberlândia. Boa noite, Alê. Boa noite, Rosângela. Cantinho Doce, Uberlândia também. Karina é de Santo Ângelo. Eita, Santo Ângelo é bem longe, no Rio Grande do Sul. Viviane de Araxá. Esse momento agora, a gente está todos juntos no mesmo local, Estamos todos aqui procurando refletir, parar um pouquinho, com os nossos atribulações materiais, para a gente poder entrar nessa vibração de paz, buscar, quem sabe, refletir, melhorar um pouco nossos pensamentos. Boa noite, Cida, seja bem-vinda. Se você quiser pegar seu Evangelho, item 5, capítulo 20, Os Obreiros do Senhor, vamos dar início então à nossa live Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Lembrando que a gente vai estar fazendo reflexões aqui, mas qualquer um que quiser parar, comentar, pode comentar aqui, que a gente sempre que dá um tempinho a gente lê ali, e isso ajuda muito, Essa interação é muito importante para a gente conseguir refletir cada vez mais sobre essas palavras tão importantes do Evangelho, Então vamos lá. A mensagem Os Obreiros do Senhor nos traz reflexões sobre a importância do trabalho altruísta, a caridade, do esforço coletivo para a transformação moral da humanidade. Estamos num período que chamamos de transição planetária, evoluindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde deverá prevalecer a paz, a fraternidade entre os seres. E é exatamente em busca dessa paz e dessa fraternidade que temos que trabalhar e muito, aliás, pelo bem, e é pelo bem genuíno, aquele bem desinteressado, ao contrário daquele bem onde se espera uma recompensa, onde agimos com egoísmo, buscando, quem sabe, materialismo e desavenças infinitas com a própria consciência. Esse bem que a gente fala aqui é um bem que ele é altruísta. Ele é fazer o bem por querer ver bem, e não por esperar ou desejar qualquer tipo de recompensa em troca. Obreiros do Senhor é uma mensagem que deixa muito claro isso para a gente. Aqueles ou nós mesmos que nos nomeamos como obreiros do Senhor,
temos que ter essa noção de que todas as vezes que Jesus nos dirige a nós através dessas palavras do Evangelho, Ele quer, na verdade, criar dentro de nós mesmos a fraternidade, fazendo bem por ver o outro bem, não fazer ao outro aquilo que não deseja que faz a nós mesmos, né? Eu separei alguns fragmentos dessa mensagem para a gente poder refletir um pouco mais profundamente sobre eles, porque eu considerei como sendo fragmentos muito importantes. Então ele fala aqui: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Vocês já sentiram ou observaram mudanças significativas em suas vidas ou mesmo na sociedade que podem ser vistas como esses sinais de transformação? O texto está mencionando um período de mudança significativa ao longo do tempo. Boa noite, pai, seja bem-vindo, pai, mãe. Ao longo do tempo temos percebido mudanças na humanidade, né? Mudanças tecnológicas, mudanças morais, mudanças culturais. Mas aqui ele chama a atenção sobre um período de mudança significativa. A gente deixa, então, de normalizar algo que de alguma outra maneira ou em alguma outra época era muito comum, era até aplaudido. E agora a gente deixa de normalizar. Isso passa a ser, então, algo não bem visto, algo que deverá ser corrigido, algo que será otimizado no nosso momento e nos próximos que virão. E às vezes a gente tem um pensamento formado a partir de cenas bárbaras que ainda compõem o nosso quadro coletivo, né? E aqui a gente vai falar sobre a televisão, o rádio, o jornal, as notícias, a internet, né? A gente vê essas cenas bárbaras que ainda compõem o nosso quadro coletivo. Então, quando a gente vê, escuta, lê ou assiste uma notícia que a gente considera uma tragédia moral, a gente pensa assim, talvez a humanidade não está evoluindo, né? Talvez a humanidade está regredindo, a gente está vendo essas coisas bárbaras. Boa noite, Carla, seja bem-vindo à nossa live. E será que esse pensamento é coerente com a realidade? Eu acredito que não, esse pensamento é equivocado. Quando estamos vendo, por exemplo, uma imagem e de longe ela parece que é perfeita, essa imagem, mas quanto mais a gente vai se aproximando, mais a gente percebe, né, nos detalhes, que existe uma falha aqui, uma falha ali. De longe era imperceptível essa falha, a imagem estava perfeita. A partir do momento que a gente vai chegando perto, vai aproximando, a gente vai conseguindo perceber detalhes, e nos detalhes a gente vê uma falha aqui, uma falha ali. E se a gente observar na linha eterna do tempo, a humanidade tem sim evoluído. Infelizmente, o nosso imediatismo, a nossa limitada condição de encarnado, nos fornece um desespero quando não consideramos esse panorama geral, quando a gente foca com a lupa ali só naquele detalhe que está errado, né? A gente meio que desespera, a gente fica descrente desse movimento de evolução da humanidade. Mas é porque a gente está tentando focar milimetricamente num problema, numa falha, né? Que se a gente for aumentar esse zoom, a gente vai perceber que, no geral, no panorama da linha eterna do tempo, a humanidade tem sim evoluído. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda à live. A humanidade tem sim evoluído. Só que se a gente focar só naquela barbaridade que a gente viu, que a gente leu, que a gente assistiu, vai nos passar essa impressão que está tudo errado, né? Mas visto, né, o quanto já tivemos de guerras santas, fogueiras, guilhotinas, gladiadores que morriam ou eram jogados às feras famintas pelo fútil pretexto de diversão, a gente percebe que não chegamos ainda onde é preciso. Mas muito do que já foi aceito e aplaudido num período até perto, né? Vamos falar de 1 século, 2, 3 séculos, hoje sequer é tolerado, que dirá então aprovado ou encorajado.
A transformação da humanidade tem acontecido, e assim como nós que estamos na nossa melhor versão reencarnados, ou seja, não estamos no esperado, mas bem melhores do que um dia fomos, a coletividade passa pelo mesmo processo. Ela também compartilha esse quadro. Ela não está ainda onde precisa, mas comparada a onde já esteve, está agora em sua melhor forma moral. E é importante a gente pensar sobre isso. A gente imaginar que não somos perfeitos, mas de acordo com a lei do progresso, a evolução não é retrógrada. Então a gente tem que entender que hoje, aqui encarnados, da maneira que estamos na nossa melhor versão. A melhor versão que temos até hoje no nosso espírito é essa que temos. Ele já passou por tantas outras, dificuldades, com tantas outras falhas. Ele caiu, teve queda moral em quantas oportunidades que foram desperdiçadas. E agora, com os recursos necessários que foram aprendidos, a partir de todas essas falidas experiências anteriores, ele tem condição de encarar da melhor maneira possível para ele a condição presente para esperar, quem sabe, um futuro melhor para a sua alma. Observemos então que não estamos ainda na condição da perfeição, ainda estamos tão longe dela, mas já não somos mais o que um dia fomos. E dessa maneira encaramos a evolução da Terra, a evolução da coletividade, da humanidade. Ela não está onde precisa, ainda tem muita coisa errada, ainda tem muito espaço para melhorar, mas em contrapartida, observando quem foi, da maneira que foi um dia, hoje a gente tem que entender que ela está sim, melhor do que um dia foi, e seguindo esse panorama, melhorará cada vez mais. Mas é importante lembrarmos novamente da instrução do nosso Dr. Frederic, quando diz que a evolução é coletiva, mas a responsabilidade de evoluir é individual. Nós temos que fazer por onde? Temos que fazer a nossa parte. Muitas das vezes queremos a cura, mas não queremos nos curar. Queremos a evolução, mas não queremos evoluir. Muitas das vezes queremos estar nesse mundo de regeneração, mas nos negamos de nos regenerar. Então é impossível que você melhore sem passar por um tratamento. É impossível que você evolua sem que você manifeste desejo de evoluir. Todas as oportunidades que temos são nossas. A responsabilidade de evoluir é intransferível de cada ser. Mas enquanto a gente querer terceirizar, eu fiz errado porque o outro também faz, eu fiz dessa maneira porque o outro fez antes, a gente acaba que vai perder valiosas oportunidades de evoluir e assim vai retardar, vai atrasar o processo evolutivo da coletividade em que vivemos. E quando a gente fala coletividade, não vamos pensar no planeta Terra todo não, porque é muito grande. Vamos pegar ali um fragmento, ali no seu trabalho, na sua escola, no seu lar, na sua vizinhança, na comunidade que você está frequentando, vivendo. É através dos seus atos que de alguma forma reflete o que essa comunidade está fazendo. É através de um bom exemplo no trabalho que um colega de trabalho se inspira e continua nessa corrente fraterna de luz. É através de um exemplo no lar que um familiar seu possa se sentir amparado, guiado por aquela ação. Então não vamos muito longe, não. Vamos tentar fazer a nossa parte, fazer a diferença dentro desses blocos, desses agrupamentos de espíritos que fomos colocados. Boa noite, Dona Gilda. Seja bem-vinda à nossa live. E a gente pode contribuir com esse movimento de maneira simples. Que movimento? Esse movimento de impedir que essas coisas más se multipliquem. A gente pode, por exemplo, não dar palco para notícias horrorosas,
Porque muitas das vezes a gente ainda percebe uma certa satisfação, né, no compartilhamento de notícias horrorosas, crimes bárbaros acontecendo, e a pessoa às vezes está ali compartilhando por motivos de satisfação, né, faltando-lhe ali, quem sabe, um pouco de empatia e trazendo para si companhias que ainda se comprazem também na vibração da negatividade, da barbárie, do conflito. Portanto, se cada um fizer a sua parte, eu acredito que fica bem mais fácil para que a humanidade, de maneira geral, consiga alcançar novos patamares morais. Um outro fragmento que eu tirei aqui dessa leitura, Os Obreiros do Senhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Vamos pensar aqui em momentos que agimos por pura vontade de ajudar, sem esperar nada em troca. Como essas ações nos fizeram sentir? Sem que a gente esperasse algo em troca. Que a gente fez para ajudar, fez para ver bem, fez porque a pessoa estava precisando e nós fomos úteis. É um sentimento interessante, esse da utilidade. A caridade, ela tem muito a proporcionar, tanto para quem está sendo auxiliado, quanto para quem está auxiliando. A caridade, ela nos proporciona esse sentimento de plenitude em perceber que alguém está bem porque pudemos ajudar de alguma maneira. E é esse tipo de sentimento que a gente tem que dar palco, tem que replicar, tem que compartilhar, tem que mandar, tem que ser exemplo, né? Esse tipo de comportamento, isso vai ajudar muito. Esse trecho em específico enfatiza a importância do trabalho altruísta e da caridade, sempre que são feitos sem esperar recompensas. Todas as vezes que o móvel, e aqui a gente fala móvel no sentido de aquilo que nos movimenta, né? Todas as vezes que aquilo que nos movimenta for esperar algo em troca, for obter um favor pelo que estamos fazendo, ou uma recompensa, seja ela material, moral, espiritual, não estamos ainda exercendo a proposta do Cristo. Claro que o bem que fazemos proporciona um bem, né, para o próximo, um bem coletivo, mas às vezes, veja bem, olha que problema, esse bem poderá nos fazer mal. Ah, mas como assim? É porque se o bem que fazemos, ao invés de nos atribuir virtudes, como a caridade é uma virtude, por exemplo, nos atribuir vícios, como o ego, então ele não fará sentido ao nosso bem-estar moral. Quando a gente ajuda alguém por querer ver aquela pessoa melhor, estamos desenvolvendo a virtude da caridade. Mas, quando a gente ajuda alguém esperando que seremos reverenciados por ajudar, esperando que aquele alguém nos retribuirá com outro favor maior, esperando que Deus veja aquilo ali que estamos fazendo para nos favorecer com alguma coisa que a gente está precisando, e só Deus sabe o que a gente está precisando, a ação pode ser a mesma, aquele auxílio que está sendo feito, pode ser o mesmo, mas a essência não é a caridade. Ela deixa de ser caridade, ela passa a ser escambo, negociação. E como bem sabemos, um dos episódios que Jesus manifestou maior irritação nas leituras bíblicas foi exatamente quando tentaram comercializar, quando tentaram negociar na casa do pai dele, na casa do nosso pai. Ou seja, negociar dentro do terreno do cristianismo não é e nem nunca foi muito bem visto pelo próprio Cristo. É importante pensar nisso, pois temos uma mania de julgar, né? A gente tem essa mania, né? A leitura do argueiro e a trave no olho. A gente tem essa mania de ver só o que o outro faz de errado. E a gente vê, né? A gente vê
esse julgamento, né, daquelas religiões que cobram dinheiro dos fiéis, que vende materiais, né, até subjetivos para os fiéis, e a gente fala, mas isso está errado. Tá vendendo coisas aqui, tá negociando, né, dentro da casa do pai. Aí deve estar errado mesmo, tá errado, tranquilo. Mas e a gente? Onde é que a gente fica nessa? E a gente que está cobrando benefício em troca de fazer algum tipo de caridade? Não deixa de ser uma negociação, não deixa de ser uma maneira que estamos tentando vender um produto. Porque se a gente está esperando receber em troca, deixa de ser caridade, passa a ser escambo, troca, negociação. E isso também não está muito certo, não. Preciso refletir sobre isso. Terceiro fragmento que a gente vai falar sobre essa leitura. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Vamos compartilhar então, né, sobre esse pensamento. Vejamos então a importância da colaboração e do trabalho em equipe para alcançar objetivos maiores. Observemos sobre como a união de esforços pode ser mais eficaz do que trabalhar isoladamente. Afinal de contas, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Todos nós temos um papel social fundamental na coletividade em que estamos, e por isso, a necessidade de florescer aonde fomos plantados. Eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes, eu, por exemplo, materialmente, eu trabalho com comércio. E muitas das vezes a gente sai para trabalhar e tem que lidar, né, com esse jogo comercial, né, que é um jogo que tem lá suas artimanhas, que falta, e muito às vezes, né, de empatia, de caridade, porque é realmente de um mundo muito materialista, um mundo comercial. E às vezes a gente fica pensando, mas parece que eu estou errado aqui, porque se a gente quer evoluir moralmente, a gente não poderia estar envolvido, né, com situações que às vezes nos testam, né, o cristianismo que a gente tenta professar. E às vezes a gente pensa, seria mais correto procurar uma outra profissão? Mas assistindo uma palestra do Richard Simonetti um tempo atrás aí, eu escutei isso numa palestra dele. Ele diz assim, que a gente tem que florescer onde foi plantado. E isso de certa forma me acalma bastante, porque imagina então que não exista nada, não exista nenhuma profissão, não exista nada nesse sentido. Vamos todos virar monges, né, para ficar orando em meditação lá no alto da montanha. Tá, mas e aí, quem é que vai colher o arroz, né? Quem é que vai afogar o feijão, lavar o banheiro, né? Fazer uma roupa para nós vestir, para não ficar com frio. Então, quer dizer, cada um tem sua função social, né, onde foi inserido. E eu acho que o grande desafio é esse, é você florescer onde foi plantado. É você tentar levar para a sua vida e para aquele contexto que você está inserido, essas que a gente considera as verdades do Cristo. E não somente as palavras, mas também as ações, as atitudes, os objetivos, né? Não há nada de mal em professar a sua fé através das suas ações, através do seu caráter. Quando a nossa fé nos torna pessoas melhores, né, de caráter melhor, buscando uma moral mais elevada, ela está fazendo o que deve ser feito, né? Que é melhorar o ser humano. Então, é muito importante que a gente entenda essa colaboração, esse trabalho mútuo em busca da melhora. Às vezes, temos essas oportunidades de refletir e querer, quem sabe, procurar uma fuga para aquilo que esteja difícil, para qualquer situação que esteja entrando em conflito com o que a gente está passando, está querendo, mas não podemos deixar esse pensamento de lado.
É preciso florescer onde fomos plantados, né? É preciso fazer a diferença. Afinal de contas, nada é por acaso. Então, se tudo tem um porquê, basta que a gente tenha um pouco de fé nessa inteligência suprema que cria e mantém tudo isso, todo esse mundo que a gente vive, para a gente conseguir encontrar então essa fraternidade para que uns ajudem os outros e assim, né, todos juntos conseguem avançar nesse movimento aí de melhorar a nossa estadia aqui na Terra e nos próximos mundos que almejamos alcançar. O quarto fragmento é o seguinte: mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, aqueles que não quiseram trabalhar, aqueles que tinham tudo para trabalhar, mas preferiram ficar quietos, aqueles que retardaram não somente a sua caminhada, mas também a caminhada coletiva, né? Essa parte da mensagem, ela nos alerta sobre as consequências negativas das disputas e conflitos. E também coloca a importância da compaixão e do apoio mútuo. A falta de harmonia pode prejudicar não apenas o indivíduo, mas todo o coletivo. É como se fosse aquela tirinha, né, que a gente via antigamente nos jornais, era tirinha, né? Agora a gente chama de meme na internet. Mas eu já vi muito por aí aquele meme, um desenho que tem uma canoa, um barco afundando, né, entrando água. E aí de um lado tem uma pessoa com um balde tirando aquela água para evitar que aquele barco afunde, e do outro tem uma pessoa deitada, tranquila, dizendo o seguinte: eu não vou ajudar porque não fui eu que fiz esse buraco, né? Então é basicamente isso. A gente se negar a evoluir, a gente procurar justificativa para manter a inércia espiritual, né? Ou como diz o Richard, o marca-passo moral, né? A gente atinge um nível de crescimento espiritual e ali estaciona. A gente só fica ali, estacionado. Não é que a gente está regredindo, é que a gente não quer evoluir, não quer progredir, portanto estamos estacionados. E isso acaba que atrapalha não somente a nós, mas também todo aquele conjunto que está naquele agrupamento conosco, né? É igual, por exemplo, quando você tem uma turma que faz exercício físico, né? É bem mais fácil você vencer ali o sedentarismo, até mesmo a preguiça de ir fazer exercício físico, quando você tem uma turma que vai junto e que chama e que marca e que tem um que é mais animado. E às vezes se fosse sozinho você não iria, você preferia ficar quieto, mas como tem toda aquela turma, aquela vibe, né, você acaba indo junto. Então é basicamente isso, né? E da mesma maneira, pejorativamente, a gente tem aquele grupo da preguiça, né? O pessoal se reúne, eu prefiro não fazer isso, eu prefiro ficar quieto aqui na minha, porque vai mexer com isso, vai dar errado, é melhor ficar quieto, né? Aquele outro grupo da fofoca. Nossa, mas você viu o que aquela pessoa fez aquilo? Ela fez aquilo porque ela não pensou no outro, ela é egoísta. Então, assim, esses agrupamentos que a gente está inseridos, eles são perigosos, porque são barcos. E se a gente fizer por onde, em vez da gente ficar fazendo buraco ou evitando de trabalhar em prol de tirar a água que está entrando nesse barco afundando, se a gente for procurar uma maneira de proteger esse casco, de melhorar a rota, arrumar um leme para que a gente chegue mais rápido, uma vela para que não tenha tanto esforço, todos vão chegar confortavelmente, né, melhores, mais seguros nesse porto seguro, nesse porto em terra que é preciso chegar, né? Então observe o quanto as nossas atitudes reverberam nos agrupamentos que pertencemos, e essas atitudes são responsáveis sim por melhorar ou piorar, né, o nível moral desse agrupamento. O quinto e último fragmento diz o seguinte: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis. O que significa ser um servo fiel, um servidor fiel?
né? O servidor fiel, como esse trecho fala, né, sobre reconhecimento, é aquele que prioriza a sua causa, para depois pensar em si mesmo. É aquele que não tem dúvidas sobre o Criador que lhe conduz. É aquele que está sempre a postos para servir. Este é o servidor fiel. Ele não tem dúvida, ele tem fé, ele sabe, né? Porque como diz aquela oração, onde há dúvidas que eu leve a fé. Ele não tem dúvidas, ele sabe que o que está sendo feito é feito em prol da melhora. Então ele não perde tempo lamentando, duvidando, ele simplesmente vai, ele avança, né? Ele não para, ele está sempre procurando melhorar a si e ao próximo, ele está sempre tendo a tendência de evitar criar problema e buscar soluções. Esse é o servo fiel, aquele que não desiste, aquele que não descansa, aquele que está sempre focado em fazer a sua parte, né? Então eu acho que é isso, a gente já vai ali para o lado da conclusão, né? A gente refletiu junto sobre a mensagem Obreiro do Senhor, que é um verdadeiro alerta a nós cristãos, né, sobre transformação, trabalho altruísta, união e consequência das nossas ações. Vamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, buscando sempre agir com caridade, colaboração e dedicação à nossa evolução espiritual e coletiva, né? A gente agradece a espiritualidade que nos ampara, que protege, que patrocina esses pequenos momentos de estudo que temos junto ao Evangelho, né? Todas as quintas-feiras, às 8 da noite. Agradece a todos que estão acompanhando a nossa série Caminhos do Evangelho, os que estão desde o início, os que deram uma passada rápida, os que vão assistir no gravado pelo YouTube, enfim, que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre todos vocês, sobre todos nós, né? E eu gostaria nesse momento, inclusive, de dedicar esse nosso humilde estudo da noite de hoje a um grande exemplo de servo fiel. Uma pessoa ímpar, com quem eu pude aprender sobre o verdadeiro devotamento, a caridade abnegada e sem espera de recompensa. Dona Zarria, né, preocupava-se e atendia a cada um que lhe solicitava auxílio com dedicação, com amor e respeito infinito. Foi um privilégio poder assistir a alguém de perto com tamanha dedicação ao próximo. Uma pessoa realmente que sua presença física fará muita falta, mas ainda com lágrimas saibamos sorrir à luz da esperança, né? A esperança de que ela está bem, que ela seguirá a sua missão no plano espiritual e que deixou aqui na Terra, por onde passou, um grande exemplo a ser seguido. Então fica aqui a nossa pequena homenagem. Dona Zarria volta para o plano maior nessa segunda-feira que passou, né, deixando a gente aí com muita saudade, mas com a esperança de entender que ela realmente precisava desse descanso e que agora, no mundo maior, ela vai continuar a sua tarefa. E só nos resta realmente agradecer a oportunidade de ter tido um ser tão iluminado à nossa volta, não é isso? Fiquemos em paz com amor e amor em Jesus, e até a próxima.